Olá, tudo bem? Mais um episódio de Conversas com Binder e hoje o tema é o 13º salário. Nós vamos tirar as dúvidas que estão na cabeça de muitos trabalhadores para honrar o compromisso. As empresas precisam fazer uma organização financeira em um ano que foi muito desafiador diante dos reflexos da pandemia e de uma crise econômica. E a medida provisória também que estabeleceu a possibilidade de suspensão de contrato e levantou a dúvida sobre se os trabalhadores teriam ou não direito de receber o valor integral do 13º salário, que é tão importante para muitas pessoas. Por isso hoje conversamos aqui no Conversas com Binder, uma entrevista feita pelo jornalista Dimas Rodrigues. Por isso hoje o convidado do Conversas com Binder é o CEO da Celero, João Tozin, uma startup referência na área de gestão financeira. E quem vai bater esse papo com ele é o jornalista Dimas Rodrigues. Você vai ouvir essa conversa na íntegra aqui no Conversas com Binder. Primeiro eu lembro que esse podcast é mantido graças a um financiamento coletivo. Financiamento coletivo este que está lá no Catarse. Você digita no Catarse, Conversas com Binder, é mantido graças a esse financiamento coletivo. Você ajuda o jornalismo independente, faz parte do nosso grupo VIP e distribuído nas principais plataformas de áudio. Você o escuta aonde e quando quiser. Bom, vamos ouvir agora então a entrevista do jornalista Dimas Rodrigues com João Tozin, CEO da Celero, startup referência na área de gestão financeira. Então, com a aproximação do final do ano, o trabalhador começa a fazer planos aí com o 13º, né? Mas teve a mudança na legislação trabalhista com a adoção da medida provisória 1045 e aí lançou dúvidas em relação ao pagamento do 13º na cabeça de muitos trabalhadores, né? As empresas já estão orientadas aí, com certeza, para fazer, né, essa conversa com os trabalhadores. Quem aderiu, por exemplo, à suspensão do contrato de trabalho, como pode calcular esse valor? No caso dos trabalhadores que tiveram seus contratos de trabalho suspensos, eles recebem o 13º proporcional aos períodos trabalhados. O que o trabalhador tem que tomar muito cuidado? Sempre vai ser considerado o período trabalhado após 15 dias trabalhados dentro de um mês. Então, se no mês em específico ele não trabalhou pelo menos 15 dias, e não são 15 dias corridos, são 15 dias trabalhados, tá? Dias úteis que ele efetivamente trabalhou. Aquele mês ele não vai ser considerado na base de cálculo do 13º. Então, vai ser descontado do pagamento do 13º. Legalmente, as empresas podem pagar em 2 vezes e a MP não alterou essa previsão. No que diz respeito aos reflexos da pandemia, como as empresas devem se organizar para fechar o ano aí no azul? Um ponto que é muito comum, né? Todo empresário, principalmente de pequena e média empresa, chega a época do 13º, começa a ter dor de barriga ali, né? Que vai ter que pagar uma conta a mais, vai ter que tirar mais dinheiro do caixa. Só que assim, o 13º, ele é um fato conhecido há muito tempo, né? Ele não muda. Todo ano a gente sabe que a gente tem que pagar 13º. Então, é possível, através do planejamento financeiro, que a empresa se organize, porque ela vai ter que pagar, não é opcional, ela não tem o que fazer a respeito. Então, sim, ela pode reservar todos os meses, fazer ali uma pequena reserva de caixa proporcional ao quanto vai representar do 13º, para que na época de pagar o 13º, ela não seja afetada, ela não seja impactada no ponto de vista de não ter o dinheiro para pagar. E aí, o que a empresa não deve fazer, né? Pegar linhas de crédito que não são devidas para isso, porque normalmente essas linhas de crédito vão comprometer o próximo ano e vão tornar pagar o próximo 13º ainda muito mais difícil, né? Vai ficar muito mais complexo fazer esse pagamento. Então, não consegui planejar a minha empresa para pagar o 13º, eu não tenho esse dinheiro guardado, não tenho de onde tirar esse dinheiro, avalie dentro dos bancos que você tem relacionamento, quais são as ofertas para o financiamento do 13º. O que não deve ser tomado como uma alternativa é pegar uma dívida que vai perdurar mais do que 12 meses,
porque vai chegar na época de pagar o próximo 13º e você ainda vai estar pagando o 13º do outro ano. Então, não vai facilitar a tua vida, você só está postergando um problema e ele potencialmente será um problema ainda maior no próximo ano. Então, tomar esse cuidado na hora de levantar o recurso e, óbvio, conseguiu levantar o recurso para pagar o 13º, mas foi aquela suada fria que aconteceu, começa o ano de 2022 de forma diferente. Já faça uma projeção de qual vai ser o seu 13º, você pode pedir auxílio do teu contador para poder fazer esse cálculo e saber exatamente qual é o valor e fazer a provisão de 1/12 do quanto vai ser gasto com o 13º lá no final do ano, porque aí quando chegar a época de pagar, você tem esse recurso e não precisa passar por esse sufoco novamente. Então, de repente, é dentro daquele conceito tomar, de repente, a dívida boa, né? É a opção para a empresa fazer de repente, algum tipo de empréstimo aí, de tomada de crédito para honrar esses pagamentos? Será que é uma boa alternativa? Sem dúvida nenhuma, se for uma linha de crédito que respeite essa condição que eu falei, né? Que seja uma linha de crédito para financiamento de 13º, que seja uma linha de crédito que tenha um prazo de pagamento que se adeque a este período, né? Se você pegar uma dívida muito longa, primeiro que você vai pagar um juros muito alto em cima do 13º, então você está pegando dinheiro novo para pagar conta velha, basicamente. E aí você tem o problema de continuar pagando isso por mais muito tempo, consumindo a margem da tua empresa. Então dificulta você conseguir fazer uma organização do caixa da tua empresa no próximo ano, né? Se você não conseguir organizar nesse ano, vai ficar ainda mais difícil de organizar isso no próximo período. Então tem que tomar um cuidado para saber, além de tudo, se a parcela do financiamento cabe dentro do fluxo de caixa da empresa. Se a empresa não tem uma projeção de fluxo de caixa, já estamos com um problema grave aqui. Está na hora de fazer um controle financeiro, fazer uma projeção de fluxo de caixa, entender quais são as despesas que já são certas e com certeza a empresa vai ter, e entender de acordo com esse ano quais são as expectativas de receita. Porque o empresário ele tem que saber qual o mínimo que ele tem que faturar para poder pagar as suas contas, que é o famoso ponto de equilíbrio, né? Entender o quanto ele tem de potencial para gerar lucro, e aí sim entender se essa parcela cabe no orçamento da empresa. Então, é uma conta delicada que precisa ser feita, e aí, ao invés, se você fez essas contas e viu que a conta não fecha, viu que você só vai aumentar o endividamento, aí é interessante olhar para se desfazer de algum tipo de patrimônio, alguma coisa assim, para poder honrar com o 13º e arrumar a casa da empresa no próximo ano. Porque uma decisão simples, veja, o empresário ele pode não querer vender um carro para pagar o 13º dos funcionários e fazer uma dívida no banco porque, putz, né, não gera desconforto. Né? Eu consigo pagar o 13º, continuo com o meu carro, está tudo bem. Só que na prática, essa decisão que pode parecer muito simples, ela pode levar à quebra da empresa no ano seguinte, porque ele pode assumir um compromisso que vai tornar ainda mais difícil pagar as contas da empresa, ele não percebe qual é o real problema da empresa, ele fica acreditando que o problema é vender mais, e vai virar uma bola de neve. E aí é um problema que ele começa a ficar com uma solução cada vez mais complexa. Então, se você está numa situação como essa, para tudo, faz as contas e avalia que você pode cortar o mal pela raiz ou você pode entrar numa bola de neve. Então, já projetando aí 2022, né, de uma forma geral, como que, na sua experiência e com os clientes, de uma forma geral, né, como as empresas devem encerrar esse ano, né? Será um ano mais favorável que 2020 já? Ou você acha que ainda está realmente nesse período de transição? Ainda existe, né, muita incerteza, existe muita esperança, sem dúvida nenhuma, mas ainda estamos cercados de algumas incertezas. O que não quer dizer que o comércio está pessimista, não, muito pelo contrário, o comércio estima que este ano vai ter um bom final de ano, principalmente se as medidas de segurança continuarem sendo flexibilizadas. As medidas de segurança e de saúde, né, continuarem sendo flexibilizadas, aumenta o otimismo perante o fim do ano, né, aumenta uma expectativa por entrar num ciclo de retomada. E a tendência é que esse ciclo de retomada seja muito bom, porque a gente tem, sim, demanda reprimida. Né, tem muita empresa grande que dá o tiro inicial ali para que esse movimento possa acontecer e chegar até as pequenas e médias empresas,
seguraram seus investimentos durante o período da pandemia, não realizaram todos os investimentos que precisavam. A gente consegue identificar isso na indústria automotiva. A construção civil não parou muito, mas de certa forma acaba sendo afetada também. Mas a indústria automotiva hoje, se você quiser comprar um carro zero, você tem que entrar na fila, independente da marca que você vai querer pegar, provavelmente você vai ficar numa fila ali para conseguir pegar o carro zero. Então, a partir do momento que todos esses fatores eles começam a ser sanados, a economia ela começa a meio que voltar ao normal, e esse período que a gente tem de escassez de entrega, né, de oferta de alguns produtos, eles começam a gerar um boom, né, uma demanda que começa a cada vez ficar mais acentuada. Então, é muito importante que o empresário esteja atento a esse tipo de sinal, né? Quais são os mercados que estão com escassez de oferta, que estão segurando a oferta para se sentir seguros de voltar a investir pesado? Quando essas demandas se normalizarem, aí sim a gente tem uma prova muito clara que a gente está entrando no tal ciclo da recuperação, que ele tende a ser um ciclo muito positivo para todo mundo que tiver organizado para aproveitar. Então, sim, de uma forma geral, as pessoas estão mais otimistas, acredita-se que esse ano, o final do ano, vai ser melhor do que o final do ano passado, mas o meu alerta é perceber dentro do teu mercado quais são os grandes players, né? Quem são os grandes da indústria que você está inserido e quais estão com restrição de oferta, né? O que está atrasando, o que não está entregando, o que não está produzindo, né? O que não está tendo se você quiser comprar hoje. A partir do momento que isso ficar estável, pode ter certeza que a gente está chegando muito próximo de entrar no movimento de retomada. Muito bom, então, ouvir o João Tozin, CEO da Celero, startup referência na área de gestão financeira. Também agradeço ao jornalista Dimas Rodrigues pelas perguntas feitas ao CEO e pela participação aqui no Conversas com Binder. O Dimas Rodrigues, que é um amigo aqui do Conversas com Binder, parceiro, já tive a oportunidade de trabalhar com ele diversas vezes, em vários momentos da minha carreira, e é um profissional excelente, exemplar, muito legal. Ele está aqui hoje podendo entrevistar o João Tozin, o CEO da Celero, que participou e respondeu essas perguntas com relação ao 13º salário e a preocupação que as empresas têm que ter para conseguir resolver essa situação e procurar encerrar o ano difícil, né? Mais uma vez no positivo. Para você, então, obrigado mais uma vez por ter participado aqui do Conversas com Binder. Sempre lembrando que o meu Instagram para contato é @conversascombinder. E se o Instagram não funcionar, porque sabemos que de vez em quando acontecem alguns apagões, você pode mandar também um e-mail para o meu contato, que é o angelo@comandocomunicação.net. O comunicacão é sem tio e sem cedilha, então @angelo@comandocomunicacão.net. E quem produz e edita esse podcast é a Comando News, empresa de assessoria de comunicação. Para você, um forte abraço e até o próximo episódio.